Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal com transmissão pelo canal TP Fest. Hoje temos a entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada a doutora Suzana Campos, de Salvador, Bahia, com o tema Justa Causa e Estabilidade no Emprego. Então, para você que quer enviar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Suzana Campos. Estamos ao vivo com transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite. Tá? Boa noite, doutora. Deixa eu consertar aqui a câmera. Tá tudo bem aí? O áudio tá bom? Boa noite. Tá bom o áudio. Então, vamos lá. Uma boa noite, doutora. É um prazer tê-la aqui nos Espaços Jurídicos, no programa Bate-Papo Legal. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Sim, meu nome é Suzana Campos, sou advogada, especialista em direito do trabalho, atuo tanto para a empresa como para o trabalhador e também sou compliance trabalhista, né? Tenho aí essa missão de evitar as demandas, né, para as empresas. E hoje o tema da entrevista é justa causa e estabilidade no emprego. E eu começo então a perguntar quais são os principais motivos de uma demissão por justa causa. Vamos lá, um dos principais motivos, né, que é elencado dentro da CLT, nós temos a dissídia. O que seria essa dissídia? É o desleixo no trabalho, né, a indisciplina, a insubordinação. Temos a questão também do ato de improbabilidade, que estamos falando de fraudes, de furtos, a violação de segredos da empresa. Às vezes a pessoa acha que isso é tão... Não, isso gera a justa causa. A embriaguez habitual ou em serviço, as condutas inadequadas, como assédios, agressões, isso tudo causa a demissão por justa causa. E quando que é possível reverter a demissão por justa causa? Para reverter, é necessário, né, quando a empresa não apresenta provas concretas. Então, se ela não tem provas concretas daquela falta grave, né, que ela justifica como a demissão por justa causa, aí nós, como advogados, temos como fazer a reversão. Também quando não há aquele costume, né, das advertências, das suspensões. O que é que a gente fala? A questão do registro. A empresa não tem um registro contínuo daquelas faltas. Então, a gente consegue reverter. Que imagine, da hora para outra, você vai ser demitido por justa causa. E por quê? Qual foi o motivo? Por que eu estou sendo demitido, né? E em caso também, quando a empresa ela aplica a penalidade de forma abusiva, que também tem isso. Por qualquer motivozinho bestinha, bobo, aí a empresa vai e aplica a justa causa. E quando a gente consegue provar, a reversão. E o trabalhador que faltar no emprego para ir a um evento, isso acontece bastante, a empresa pode demitir por justa causa, doutora? Vamos lá. Um ponto. Se o trabalhador, né, vai até a empresa, comunica, olha, eu preciso ir em uma festa, tá, é algo acordado, não tem por que haver a demissão, porque houve o quê? A justificação. Agora, quando não há uma justificativa, o porquê que você não foi trabalhar naquele dia, foi para uma festa, algo que você precisaria estar de plantão na empresa, gera sim a justa causa. Doutora, caso a empresa venha demitir o funcionário por justa causa de uma maneira errada, o que pode acontecer? Foi aquilo que nós falamos anteriormente. A gente entra com uma ação para a reversão da justa causa. E a justiça entendendo essa reversão, o trabalhador, né, ele tem todos os seus direitos garantidos. Então, torna-se uma demissão normal e ele vai receber todas as suas verbas rescisórias. Doutora, tem a justa causa por estabilidade definitiva e a estabilidade provisória. Eu gostaria que a doutora falasse sobre os direitos. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de CLT, nós estamos falando que são trabalhadores que não ser funcionários públicos. Quando a gente fala de uma estabilidade definitiva, nós estamos falando do funcionamento público.
funcionário público. Dentro da CLT, a estabilidade ela se torna provisória. Em que sentido? Em algum momento, essa estabilidade ela pode acabar. E quais são os empregados que têm essa estabilidade provisória? Os membros da CIPA, a gestante, né? Aquelas pessoas que têm aquela questão do acidente do trabalho e os representantes sindicais. E existe tempo de estabilidade para cada situação? Sim, sim. Quando nós falamos da gestante, é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Já o acidente de trabalho, a empresa ela só pode demitir o funcionário depois de 12 meses após o seu retorno, né? E quando a gente fala também da questão do membro da CIPA, que é o do registro de 1 ano após o fim do mandato. Então, a empresa ela precisa, como é que se diz, prestar atenção nesse requisito. E quando o trabalhador que tem a estabilidade é demitido, o que deve ser feito? Aí ele tem que buscar um advogado, né, para analisar a situação e ver se realmente ainda há direito à reintegração ou à indenização. Aí precisa ser analisado, porque cada caso é um caso, né? E quando que a empresa pode demitir esse funcionário que tem a estabilidade? Apenas por justa causa, quando ele tem provas concretas da falta grave. Que aquelas faltas, que foi a primeira pergunta que você me fez, que a gente trouxe, né, a questão do dissídio, da embriaguez, do roubo. Então, o funcionário ele perde essa estabilidade, a empresa pode demitir quando existe essa falta grave. Já no caso da gestante, a empresa pode demitir por justa causa quando? Pode. Quando há a questão da falta grave comprovada, como fraude, agressão ou assédio, né? Porque da mesma forma que o trabalhador ele tem os seus direitos garantidos, a empresa também tem, né? Então, da mesma forma que tem os requisitos para o trabalhador, também existem os requisitos para o empregador. E, doutora, eu gostaria que a doutora falasse qual a importância do funcionário procurar assessoria jurídica após ele ser demitido. É justamente para verificar, né, se a demissão foi legal e para que haja a garantia de todos os seus direitos e evitar os prejuízos financeiros. E a gente tem aqui o quadro das perguntas e respostas dos internautas. A gente recebeu uma pergunta da Roberta, que é de São Paulo. Ela enviou boa noite, doutora. Eu sofri um acidente de trabalho e a empresa gerou o CAT, mas não comunicou o INSS e foi considerado o B31. Ela ainda tem direito à estabilidade no trabalho? Nesse caso, o B dela foi o 31. Isso. O 31, ele é considerado como uma doença comum, né? Que no caso seria quando é o acidente de trabalho, seria o 91. Aí, nesse caso, ela tem que procurar um advogado, né? Para analisar essa questão do CAT, ver realmente o que aconteceu e ver se ela tem essa estabilidade ou não. Entende? A gente precisa analisar com calma, porque vem essas perguntas assim, mas às vezes quando a gente vai a fundo é algo totalmente diferente. E a gente tem agora a pergunta da Carolina. Carolina é de Salvador. Ela manda boa noite, doutora. Eu tomei 3 suspensão nos períodos de intenso calor. Eu gostaria de saber se, caso eu tomar a 4ª suspensão, eu posso ser demitida por justa causa. Poxa, eu gostaria de saber. Eu não entendi. Intenso calor, por quê? Que motivo? Que tipo Qual é o cargo dela? Onde é que ela trabalha? Qual é o ramo da empresa? Não entendi. Poderia ser mais específica para eu tentar lhe responder? Por excessivo calor? Vê se Por ela, excessivo calor. vê se ela consegue aí mandar mais alguma informação para que a gente possa Ok. responder. Ok. Ela está no site aqui com a gente e ela já está escrevendo aqui. Ah, tá. Eu não estou conseguindo ver. Desculpa. Ela disse que ela usou um shorts, ela foi trabalhar de shorts e a empresa é de auxiliar de produção. E ela acabou tomando essa justa causa por 3 vezes, uma Não, suspensão até. na verdade, ela tomou uma suspeição. Aí a gente precisa Sim, a questão como é que se fala? Das normas da empresa.
O que é que tem estatuto, o que é que fala? Entende? Porque assim, é como eu falei, tem que existir uma falta grave. Ah, porque ela foi de short. Entende? Ah, porque foi um excessivo calor, aí, como eu te falei, precisa analisar com calma. Me desculpe, mas eu não tenho como dar uma resposta de algo que eu não estou vendo elementos E, suficientes, entende? com certeza. E a gente tem a pergunta do Lucas, que é de Betim, Minas Gerais. Ele fala: boa noite, doutora. Se caso eu trocar de emprego, tendo a estabilidade, ela continua no próximo no emprego novo ou não? Não, não, senhor. Cada contrato é um contrato. Imagine, já pensou se pudesse juntar? A única coisa que a gente consegue juntar a questão do tempo só é o seguro-desemprego. Que às vezes você sai de uma empresa, teve um tempozinho, né? Você pediu demissão, foi para uma outra, aí a empresa demitiu, aí você consegue juntar e receber o seguro, mas nesse caso não. E a gente tem a pergunta do Rogério também, que é de Porto Seguro. O Rogério fala: olá, doutora, eu sou funcionário de um hotel e estava afastado por uma doença no trabalho. E essa doença não tem reversão. Eles podem me demitir por justa causa? Bom, se é uma doença já considerada, pelo que falou aí, é uma doença ocupacional. Ele tem uma estabilidade, né? E aí a gente precisa analisar. Por quê? Essa estabilidade de comum é quando você retorna aquilo que eu falei. Ele só pode ser demitido 12 meses, um ano depois. Mas se, no caso dele, mas é uma doença que não tem como, sabe, permanecer no trabalho e tal, aí ele volta novamente para o INSS. Justa causa não caberia, entende? Então a gente precisa analisar. Porque o que é que acontece? Quando o funcionário ele retorna para a empresa vai, pede que ele vá até o médico do trabalho para que ele faça uma avaliação e diga se ele tem condição de retornar ou não. Quando não existe essa condição do retorno, ele caminha novamente para o INSS. Entende? Justa causa não caberia nesse caso. Botem uma E a coisa na gente. cabeça de vocês, Ah, desculpa. Uma coisa na cabeça de vocês. A justa causa, ela só pode ser aplicada quando há falta grave. Faltas graves. Entende? acho que as pessoas têm muita dúvida nisso, né, doutora? Tem. E a gente está recebendo agora a pergunta do Gilson, que é de Cruz das Almas, na Bahia. Ele manda: boa noite, doutora. Eu gostaria de saber quais são os documentos necessários quando se vai entrar com uma reversão de justa causa. Uma reversão de justa causa, quais os documentos necessários? São as provas. Qual é o documento comum? Você vai entregar seus documentos pessoais e as provas. Se você receber uma demissão por justa causa, você recebe o comunicado. Pronto. Aí nós, como advogados, a gente senta com você, faz a entrevista e você vai me contar o que foi que aconteceu. Aí, a depender, a gente pergunta: você tem vídeo, tem testemunha, tem foto, o que foi que ocorreu? Como eu falei, tem casos e casos. Nós tivemos uma situação aqui no escritório que teve filmagem que o rapaz furtou uma coleira dentro de um mercado, onde ele trabalhava dentro de um supermercado. Então, ele teve a demissão dele por justa causa, entende? Aí foi provado, por mais que ele pedisse uma reversão, mas foi provado o furto. E a gente tem a última pergunta aqui, que é do Vitor de Salvador. Ele manda: boa noite, doutora. Eu sou PCD e trabalho como operador de caixa de uma farmácia. Muitas vezes eles me pedem para ajudar no atendimento. Caso eu venda um remédio errado, eu posso ser mandada embora por justa causa? Repete essa pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Sou PCD e Sim. trabalho como operador de caixa em Tá. uma farmácia. Às vezes, eles pedem para que ajude no atendimento. Caso eu venha vender um remédio errado, eu posso ser mandado embora por justa causa? Vamos lá. Primeiro que quando. Vamos lá. Eu não acredito que vai haver assim, uma situação de ele vender uma medicação errada, né? Porque quando uma pessoa vai na farmácia, ela já vai com a receita em mãos ou ela já vai e compra o que ela quer. Ou quando há a questão de querer um medicamento específico ou tiver uma dúvida, procura-se o farmacêutico, não é isso?
Porque o atendente ele não tem especialidade para vender, nem indicar e nem vender medicamento. No caso dele, eu acredito que isso não venha ocorrer, de você vender um medicamento errado, né? Mas se caso aconteça, aí vai depender da norma da farmácia, entendeu? Do que está lá escrito. Aí sim pode ocorrer uma demissão por justa causa. Mas entenda, você é um PCD, você trabalha no caixa, mas você também pode fazer atendimento. Tudo bem. Mas eu não acredito que você vai vender uma medicação errada, porque você não é farmacêutico. A pessoa, quando chega na farmácia, ela pede uma indicação de remédio ao farmacêutico, não é isso? Entende? Então, não acredito Às que só. vezes, acredito que a pergunta dele foi por não entender, às vezes, a letra, né, da receita possa vir vender errado o medicamento, né? Errada. Sim, sim, pode acontecer. Mas aí a empresa vai ter que provar que ele teve esse erro, essa falta e fazer a demissão dele, entendeu? Pode ocorrer. Mesmo ele sendo operador de caixa, trabalhando no atendimento? Aí a gente vai para a questão do desvio de função. Precisa caracterizar isso. É como eu estou falando, depende. A gente precisa analisar caso a caso. Eu não posso ser leviana e dar uma resposta que não vai estar de acordo. Então a gente precisa analisar caso a caso. Como eu falei, para a questão da justa causa em si, que é o nosso tema, precisa a empresa aprovar a falta grave. Como ele falou, pode vender o medicamento errado? Pode. Pode ser uma justa causa? Sim. Mas também pode ser que não. Depende da situação como ocorreu. Tá certo, doutora. E a gente está quase chegando. E a gente está quase chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para as pessoas segui-la nas redes sociais, acompanhar os seus trabalhos, tirar dúvidas, esclarecimento, como eles... Cortou um pouquinho aí, ficou sua imagem travou. Você poderia Voltou agora, doutora? Voltou. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para as pessoas segui-la nas redes sociais, tirar dúvidas, esclarecimento, como pode estar fazendo? Assim, nas redes sociais, vocês me acham no Instagram, né? Que é Suzana Campos, _ ADV. Tem também os nossos sites, que é camposornelasadvocacia.com.br e o susanacamposadv.com.br. Lá nós temos uma caixinha, né? Que tem um link, na verdade, para o WhatsApp. Eu costumo responder, tirar dúvidas, né? Às vezes a pessoa não tem uma demanda, mas tem uma dúvida pontual. Nós, aqui no escritório, costumamos responder. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, pode estar buscando. E também tem o TikTok, né? Apesar que eu não apareço muito lá, mas também tem o TikTok do escritório. Qualquer coisa que precisar, nós estamos sempre à disposição. E, doutora, faltou falar algo que a doutora gostaria de acrescentar sobre o tema da entrevista? Ah, eu sim, mas eu acho que seria mais. Acho que é um alerta para os dois, né? Para as duas partes. As empresas elas precisam ter esse cuidado na aplicação da justa causa, né? Precisa ter um departamento pessoal apurado, sensível, né? Para perceber e realmente aplicar de forma correta, né? E o trabalhador também precisa entender que ele tem que cumprir os seus deveres, né? Que ele tem direitos, mas ele também tem os deveres. Ele também precisa fazer a parte dele. E às vezes, como eu te falei, às vezes chega casos aqui que quando a gente vai apurar, a empresa tem razão na demissão, por justa causa, entende? Porque às vezes todo mundo acha assim, o que cometeu isso aqui eu não fiz. Mas aí quando vai olhar, principalmente na questão da dissídia, do desleixo, de não trabalhar de forma correta, sabe? De estar procurando confusão com o coleguinha, esse tipo de coisas que acontece muito dentro das empresas. Então é só mesmo um alerta, né? Para ambas as partes. Ok, doutora. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta para a doutora, e a pergunta que o direito representa para você. Caramba! O direito representa o que o direito representa para mim. O direito representa para mim, em geral, na minha área. Na sua área. Na minha área trabalhista, o direito representa para mim a excelência, né? O cuidado.
o cuidado com o outro. Eu, pelo menos, como eu faço a advocacia trabalhista, que é meu carro-chefe no escritório, eu gosto muito de escutar o outro. Então, quando chega aqui, a gente escuta, né, uma escuta, e a gente também passa a questão da experiência, né, como pessoa, como advogada, e a gente termina ajudando, auxiliando, né, as pessoas. Então, para mim, o direito ele é muito importante. É um direito esclarecedor. Né? Não é só aquela questão que às vezes a gente pensa assim, o direito é a questão da justiça, da briga. Não, é um direito pleno. Para mim, assim, reflexivo. Para mim, o direito é assim. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui na entrevista do programa Bate-Papo Legal pelos Espaços Jurídicos, a sua disponibilidade para responder as perguntas dos internautas que enviaram e agradecer a sua presença realmente aqui com a gente nessa entrevista de hoje. Eu que agradeço, né, pelo convite, fiquei muito feliz. Peço desculpa, né, que da outra vez não deu certo por conta da estabilidade da internet, mas hoje deu tudo certo. Tudo é no tempo de Deus, a verdade é essa. Tudo tem seu tempo e tem a sua hora. Então, eu agradeço muito e quem sabe nos encontramos numa próxima entrevista. Com certeza, doutora. Eu gostaria então de agradecer para vocês que estão acompanhando a entrevista, que vão acompanhar depois, pode estar seguindo, que é @SuzanaCampos_ADV. É isso mesmo, doutora? Correto. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de vocês, o pessoal que acompanhou e mandou as suas perguntas pelo chat, pelo site também, pelo grupo Jurídicos. Então, obrigada a todos vocês que estão com a gente aqui ao vivo, com transmissão pelo canal TP Fest. A gente volta no nosso próximo programa. Boa noite.